sobre o que está escrito em João 8:11, vá e não pequeis mais. Eu fui, igreja, eu fui e não voltei, eu não olhei para trás. Hoje eu posso dizer que eu sou uma ex-amante. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, meu nome é Solange. Hoje eu estou também lutando pela restauração do meu casamento. Mas antes de estar aqui, eu estive perdida, nas trevas, e o Senhor me resgatou. Então eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Hoje, quando eu vejo as amantes, meu esposo não tem só uma, ele não saiu de casa por causa de uma, ele saiu de casa por causa de várias. Hoje ele vive na prostituição mesmo, sabe? Às vezes eu fico só sabendo que ele está na balada, às vezes eu fico sabendo que ele foi pra praia com 5 mulheres, com 6. É assim, igreja, ele vive mesmo dessa forma, na prostituição. Mas faz sentido. Pelo que eu plantei, hoje faz sentido. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer que nem todas as amantes, nem todas as mulheres que estão nessa posição de estranha, de amante, destruidora de lar, que se deita com um, que se deita com outro, que não tem pudor, que não tem honra pelo seu próprio corpo, que não se sente preciosa e valorosa porque os seus valores são diferentes, Não é uma coisa que o pai não esteve presente ou que a mãe não esteve presente, porque a minha mãe era um doce. Pense uma mulher reta, certa, que me ensinava tudo. Ela me ensinou tudo. Filha, isso não pode. Pagou para minha escola, se esforçou para me levar para várias festinhas da escola. Tudo eu tinha lazer, eu tinha brinquedos, eu tinha a presença do meu pai. Meu pai era um homem da igreja, um homem íntegro, justo, carinhoso, respeitoso, o melhor homem do mundo. Eu tinha essa referência em casa. E a minha mãe também não perdia. Eu olhava para minha mãe e para meu pai e dizia, pronto, é isso aqui que eu quero para mim. Igreja, nem todas as mulheres que estão na posição de amante, não é porque é coitadinha, não é porque, às vezes é porque simplesmente elas não têm força de vontade para estabelecer limites. E nós, seres humanos, precisamos ter limites. E era uma coisa que eu não tinha. Entende? E não é porque minha mãe, ela não deu, não. Eu tinha limites. Eu tinha 18 anos e eu tinha que chegar 9 horas em casa quando eu ia para o cinema com os meus amigos. Entende, igreja? Eu ia para a escola, mas tinha limites. Eu ia para a escola, mas eu não podia, depois da escola, ficar no meio das ruas, tinha que voltar para casa. Eu não podia, igreja, ter amizade com meninos. Eu tinha limites. Meu pai escolhia os meus amigos homens, sabe? Que era filho de um amigo dele. Aí eu podia ir para a escola com ele, mas eu não podia escolher. Então assim, eu tinha limites, mas eu também tinha liberdade. Então eu não vou culpar os meus pais ou a minha infância, porque isso não teve nada a ver. Eu fui muito bem instruída. Eu tive uma educação de berço, mas quando eu completei os meus 22 anos, o meu pai tentou me matricular numa faculdade. Eu falei que não, que eu não aguentava mais estudos, que eu não queria, porque esses anos todos estudando, eu tinha feito por amor a eles, por isso que eu me esforçava, dizia que era melhor aluna, dizia que gostava de estudar, mas igreja, eu não suportava mais. Eu não suportava mais ir para a escola, estudar, e prova, e responsabilidades. Eu não queria. Tinha uma coisa em mim que eu queria era voar, eu queria namorar, eu queria balada. Tinha um instinto meu que era um instinto devasto, sabe? Uma coisa assim que meu pai queria aprumar e minha mãe queria me aprumar e eu queria era o desmantê-lo. Eu comecei a ficar desorganizada, o meu quarto era sujo. Às vezes era sábado, eu acordava e ficava o dia todo no computador, no celular, e a minha mãe chegava e falava, filha, que quarto é esse? E eu não queria arrumar.
Falei, ah, mãe, deixa assim, não vem ninguém pra cá não, é só a senhora não entrar. Igreja, minha mãe não entendia. Minha filha, cadê aquela menina que quando eu terminava de brincar com ela, ela vinha e guardava todos os brinquedos no depósito e tal. Falei, mãe, para de ser chata. Era assim, igreja. Eu só queria, sei lá, tinha uma coisa que era estranha. Não queria fazer, e ao mesmo tempo o que eu queria fazer era coisas que desagradavam meu pai. E o meu pai começou a ficar muito preocupado comigo. Eu mudei radicalmente, né? Eu era um doce e eu fiquei rebelde. Não era aquela questão do adolescente que é rebelde, eu já tinha passado. Eu já estava aqui com quase 20 anos. Aquela fase eu passei tranquilamente, né? Que todo mundo fala que o adolescente fica rebelde e tal. Eu não tive muito isso, eu passei muito bem. Então aqui eu já tinha de 19 para 20 anos, né? Quando eu comecei a ficar assim, desleixada, sabe? Querendo ser livre ao mesmo tempo. Era uma coisa diferente. Nem eu entendi muito certo na época o que estava acontecendo comigo. Foi a missionária que andou me explicando algumas coisas e que por sinal fez muito sentido. Depois eu explico aqui para vocês no momento certo. Então, igreja, aí o que foi que aconteceu? Meu pai já decepcionado, minha mãe também, eles tinha uma tia minha que tinha uma empresa e o meu pai, ele sugeriu, olha, já que você não quer aqui, você vai se mudar para casa da sua tia e lá você vai ajudar ela na empresa, porque não dá para mim ficar criando você dentro de casa desse jeito, o dia todo nessa cama, sem fazer nada, você vai se estragar. Então, já que você não quer estudar, então é melhor que você vá morar com essa sua tia e que você lá vai começar a trabalhar, é hora de você se sustentar. Eu não vou mais lhe sustentar. Foi o castiguinho que meu pai me deu, né? E eu falei, tudo bem, melhor. Minha tia era legal, mas porém era crente. Mas eu sabia como driblar ela, né? Isso não seria problema para mim. Bem, assim eu pensei. E aí eu fui, meu pai me deixou lá no aeroporto, viajei para a cidade dela e tal. E fiquei lá, morando com ela e trabalhando com ela. Foi aí, igreja, que eu conheci um rapazinho solteiro, bem bonzinho, sabe? Ele trabalhava no financeiro da minha tia, bonito. Mas pensa um rapaz bonitinho, mas ele era certinho demais para mim. Ele era bonzinho. E eu não sei o que estava acontecendo porque eu estava fugindo disso. Eu estava fugindo do certo. O que era certo, o que era bom, eu não queria. Tipo assim, comer comida saudável, eu não queria. Eu queria comer comida que estragasse o meu corpo. Ir para academia seria bom, se exercitar. Eu queria ficar acomodada. Trabalhar e ter o meu dinheiro e usar esse dinheiro da forma certa era bom, mas eu queria o outro lado. Eu queria gastar, eu queria comprar e ficar sem dinheiro no final do mês. Sabe? Fazer faculdade seria ótimo, meu pai podia pagar, mas eu queria dizer não, eu não queria estudar. Era uma coisa que me impulsionava a dizer não. Tudo que era bom era não, eu me revoltava com o que era bom. Então eu olhei para aquele rapaz, até me interessei nos primeiros minutos, depois eu falei, não tô afim de namorar não. Igreja, detalhe, não passou nem uma semana, eu já estava toda encantada com o rapaz da produção, porém casado. Mas pensa aqueles homens que têm olhar de homem safado, de homem prostituto. Pois ele ficava com todas as meninas da produção. E ele, por ser muito bonito, as mulheres se derramavam nos pés dele. E a esposa dele em casa, cuidando de 2 filhos. E lógico que não demorou muito, eu já estava ali me entregando para ele. Nessa época eu não tinha me entregado para nenhum homem, lógico. Meu pai tinha muito zelo, minha mãe me ensinaram muito sobre isso. Eu não tinha interesse, né, de me entregar assim antes de casar, assim, antes de ter certeza. Mas aí nessa versão que eu estava, né, assim, querendo fazer as coisas diferentes, sabe, do que o habitual, eu me entreguei.
Igreja, detalhe, eu fiquei grávida. E sabe o que foi que ele fez? Ele me obrigou a tirar. Ele simplesmente levou lá na casa de um amigo dele que vendia, parece que trabalhava na farmácia, e ele extraviava lá alguns medicamentos que, se você tomasse, você abortaria na mesma hora. E assim foi. Ele me chamou para um encontro, disse que era para conhecer uns amigos. Eu, iludida, fui parar na casa desse homem lá. Ele tinha uma cara de traficante, de bandido, sabe aqueles homens mau? E tinha uma arma em cima da mesa. Quando eu cheguei, tinha também os comprimidos. E aí ele só disse, né? Toma. E eu falei, eu não vou tomar não. Eu vou ter, tá bem que eu não vou matar o meu filho. Você toma. Igreja, mas eu fiquei com tanto medo. Tanto medo ali que eu tomei. E ali mesmo eu comecei a sentir dores. E ele dizia assim pra mim, suporta, que faz parte. Depois eu comecei a sangrar e ele disse, é normal, agora vá tomar um banho. Eu, com muitas dores, eu tomei um banho e foi passando aos poucos. As dores foram passando e pronto. Detalhe, igreja, eu precisava ter ido ao médico para fazer uma coletagem, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tão assim, sabe, sem noção, uma menina sem experiência e sem ter para quem contar. Eu não podia contar para minha tia, não podia contar para ninguém. Eu não fui. Voltei na manhã seguinte, aliás, ele foi me deixar em casa na manhã seguinte, e eu não queria mais ir para a empresa para não ver aquele homem. Eu vivi um mês, quase um mês e meio, de muito amor, de muito love. Era muito incrível os nossos encontros. Mas aí eu engravidei e vivi mais um mês de tortura, de ódio, de inferno. Era isso que eu vivia ao lado dele, um inferno. Porque quando ele percebeu que eu estava grávida, quando eu assumi que estava grávida, até ele providenciar o dinheiro, até ele combinar com o amigo dele, até o amigo dele ter disponibilidade para mim ir na casa dele, até eu conseguir uma folga com a minha tia para mim poder ir, igreja, eu vivi o inferno, a tortura com esse homem. Foi horrível, porque parecia que ele tinha medo que eu voltasse para minha terra, eu sumisse no mundo e tivesse o filho dele. Parecia isso, sabe? Então ele ligava o tempo todo, tá onde? Tá onde? Tá onde? Mas, igreja, eu sofri tanto, que quando eu lembro desse sofrimento, as dores, perdendo o meu filho, o sangue, igreja, eu fico muito mal. A missionária falou que, às vezes, a gente fica mesmo com esse espinho na carne, na alma, para poder a gente lembrar por onde a gente já passou e quem nós éramos. Entende, igreja? E eu ainda tenho, igreja, certas lembranças. Hoje eu estou lutando pela minha família, mas eu posso dizer assim, eu sou uma recém-convertida, sabe? O tempo que eu me aproximei de Deus com meu esposo não é a mesma coisa que eu aprendi depois que eu fiz o giro de 360, depois que eu voltei no passado, depois que eu entendi tudo que eu tinha feito, por que eu estava passando por tanta coisa, sabe? Então eu considero que eu me converti recentemente. E são muitas coisas para me perdoar e para ser perdoada também. Então essa dor ainda está um pouco exposta na minha alma. Igreja, mas aí depois disso eu falei para minha tia que eu não ia mais trabalhar. E ela queria saber por quê. E eu não sabia como contar, porque eu já sabia que se eu contasse que na produção era uma prostituição, ela ia demitir todas as mulheres que tinham ficado com aquele homem, principalmente aquele homem. Ela ia demitir. Ela era cristã, ela, para escolher uma pessoa para trabalhar, a empresa dela toda era muito idônea, então ela não ia aceitar aquele prostituto. Mas detalhe, esse prostituto é marido
né, de uma mocinha lá, de uma jovem mulher que é filha da melhor amiga da minha tia, entende? Por isso que ela deu emprego para esse homem casado, por isso que ele estava lá e tal. E também por ser casado, né, um homem que tem 2 filhos, ele precisava de um emprego e lógico que minha tia ia ajudar, porque ela é muito humilde, muito humana. Igreja. E aí eu dizia para minha tia que não queria. E a minha tia falou: olha, é o seguinte, eu te dou 1 semana, ou você volta para a empresa para trabalhar e ter o seu dinheiro, ou então você vai procurar outro lugar para você trabalhar. Porque aqui nessa casa, sem trabalhar, você não fica. Você já saiu da casa do seu pai, por isso. Então, se você quer se manter, você vai ter que trabalhar, que eu não vou ficar te sustentando. E outra, tira essas suas roupinhas e coloca roupa de gente, porque a imagem que você está passando é podre. Igreja, e assim, a minha tia e o meu pai tinham as mesmas personalidades. Parecia assim que eram gêmeos. Era incrível como eles dois pareciam. Nos princípios, em tudo. E eu falei: tá, tia, tá. E essa minha tia, igreja, sempre esteve conosco. Até na casa do meu pai ela já morou, sabe? Quando ela era novinha, meu pai era o irmão mais velho, com a diferença de 2 anos. Aí ele casou, ela não casou. Aí ela foi morar com a gente. Ela era até minha babá. Minha mãe saía para trabalhar, ela foi a minha babá. Ela sempre foi uma menina direita e tudo. Aí depois ela viajou, foi embora para trabalhar em uma empresa. Depois ela se destacou e montou a própria empresa dela. Mas ela também não ia aceitar, não. Eu permaneci na casa dela naquela sujeira, naquela época. E foi aí que eu precisei, né, igreja, sair para procurar trabalho. Eu lembro que na casa da minha tia tinha um escritório, e aí eu comecei a fazer um currículo, procurei lá na internet um modelo, tal, eu coloquei que tinha trabalhado na loja da minha tia, procurei também, eu sempre fui muito espertinha, e aí eu procurei também algumas lojas, né, que fosse do mesmo ramo, tal, alguma fábrica, tivesse linha de produção, para ver se o meu currículo me ajudava, né. Mas aí, como era pouco tempo, eu tinha até vergonha. Mas aí eu fui. E me apareceu lá, na pesquisa que eu fiz, me apareceu uma empresa que era do mesmo segmento e que estavam precisando de uma pessoa para trabalhar no RH. E aí eu falei: bem, eu vou deixar aqui, né? Vai que não tenha para um, mas tenha para outro. E eu fui, igreja. Fui, falei com a recepcionista, deixei meu currículo. Eles disseram que realmente estava precisando de alguém, mas que eu precisava voltar, né, no outro dia, quando eles marcassem o horário da entrevista. Eles estavam ainda recrutando, e a parte em que eles estavam era recolhendo os currículos. E, igreja, tinha muitos currículos. Mas aí, com uns 2 dias, eu recebi uma ligação deles. Eu falei para minha tia, e a minha tia falou: não importa, pode ir, eles são pessoas do bem, são pessoas boas, pode ir sim. O importante, minha filha, é que você cresça, que você se ocupe. O que eu não quero é uma mocinha desocupada aqui em casa. E aí, igreja, eu fui. Mas aí, quando eu chego lá, vocês não têm noção. O gerente daquela empresa, ele era muito lindo. Ele era muito perfeito. E ele me olhou dos pés à cabeça. Na mão dele não tinha nenhuma aliança. Eu dizia: meu Deus, agora sim. Encontrei o homem dos meus sonhos. E é solteiro, porque eu tinha ficado, igreja, bem assustadinha com o último rolo que eu tive com o cara lá, porque ele dizia assim: eu sou casado, eu não posso destruir minha família, eu não posso perder minha esposa, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Porque a igreja tem homem que ele até fica com mulher de rua, com a mulher da rua, mas ele não troca, não. A mulher da rua ele deixa na rua, que é o caso desse rapaz que eu me envolvi, né, que me fez abortar.
Era o caso dele. Então eu também já tinha decidido que eu não ia mais ficar com um homem casado. Então a primeira coisa que eu fiz, olhei para a mão dele. Eu olhei para as mãos e não tinha nenhuma aliança. Só que infelizmente eu não me atentei para lembrar que algumas pessoas não são casados com aliança, né, no civil. São casados porque estão junto, né? Porque foram apenas morar junto. Mas eu não me atentei para isso, eu comecei a me envolver emocionalmente com aquele homem, e sentimentalmente também, não foi só emocionalmente não. Ele já tinha domínio sobre a minha mente, o que ele me pedia, ele tinha um poder de persuasão muito grande e me entregaria para ele facilmente. E eu já estava toda envolvida com ele. Igreja, até que um dia nós saímos bem tarde da empresa e ele sugeriu para ir me deixar no carrão dele. E lógico, né? Lógico que eu quis. Eu já estava na dele fazia muito tempo. Ele já tinha me conquistado há muito tempo. E no meio do caminho ele falou assim: quer mesmo ir para casa ou você quer que eu desvie o caminho? Igreja, infelizmente eu tomei a decisão errada e eu falei: desvie o caminho, lógico. E ali nós ficamos, né? Igreja, só que quando foi no outro dia, ele me deixou na casa da minha tia. E a minha tia, ela já sabia que eu ia chegar tarde, que eu disse que ia fazer hora extra. Tadinha, nem desconfiava na época. E aí, quando eu cheguei no outro dia na empresa, ele estava um pouquinho diferente comigo. Lógico, né? Ele já tinha colecionado mais uma otária na conta dele. Ele estava um pouquinho diferente comigo. E eu perguntei para ele: o que foi? Você não gostou do nosso encontro, tal? No momento lá que eu tive uma oportunidade, eu perguntei, lógico, eu também sabia ser discreta. E ele falou: não porque assim, eu sou casado, aí eu cheguei em casa, os meus filhos, né, estavam me esperando, a minha esposa, e mais uma vez a consciência me veio. Eu falei: como foi isso? Ela descobriu alguma coisa? Não. Sei lá, quando eu cheguei em casa, que eu vi minha esposa ali toda arrumadinha, me esperando, as crianças me esperando também, porque assim, eu esqueci que era o dia de levar as crianças para o parque. Todas as quinta-feiras é o dia das crianças, é o dia que a gente leva as crianças para o parque, e eu esqueci. E aí quando eu cheguei em casa, eles estavam todos arrumadinhos, tal. E minha esposa também tão bonita, tão dócil, tão cheia de confiança em mim. Então, não sei, foi algo diferente. Me bateu assim um remorso, uma dor na alma. Eu fiquei muito mal e ainda estou mal. Acordei mal hoje por isso. E aí eu perguntei: mas eu sou a primeira que você trai a sua esposa? E aí ele pegou e falou assim: não, eu já fiz isso outras vezes, mas essa foi a primeira vez que eu senti remorso. E eu perguntei: vocês são cristãos? E aí ele pegou e falou assim: não, a gente começou a ir para a igreja recentemente, tá? Com um mês que a minha esposa foi para um culto, depois ela me chamou, então faz aí mais ou menos um mês que a gente tá indo, né? Eu acho que eu fui umas 2 vezes, a minha esposa já foi mais vezes, né? Às vezes eu fico até com as crianças para ela ir, tá? Com uns 4 meses. Igreja, faz toda a diferença. Tá entendendo? Antes o homem traía e não sentia nada em sua consciência. A sua consciência é como se estivesse morta. Mas, a partir do momento que a esposa começou a ir para a igreja, começou a conhecer Cristo, começou a orar, a consciência dele já não deixava ele pecar à vontade, entende? Então, assim, isso aqui é um sinal para mim e para você. E eu falei: entendi, pode ser alguma coisa de Deus cobrando para você. E aí depois eu falei um pouquinho assim, soltei uma gargalhada bem irônica e falei: vai lá, bobo, fica sendo o marido de uma só mulher. Ai, que fino. E eu saí fazendo um pouco dele, sabe, igreja? E ele: não tem nada a ver, homem é homem.
né? Eu acho que ele deve ter sido criado por algum pai machão que passou isso para ele, sabe? Hoje, ouvindo as orações da missionária, a maldição hereditária, o que faz um homem adulterar, trair, colecionar mulher, eu acho que ele tinha e ele tem alguma carência dentro dele, que ele precisa acumular um número muito grande de mulheres para poder se sentir o machão. Eu acho que é isso, porque na hora que eu falei isso, ele não tem nada a ver, não sei o que, e lógico, as minhas palavras também tinham sido muito maldosa, não é? Minhas palavras foram muito maldosas. Então, igreja, eu disse isso para ele, ele simplesmente saiu, né, de perto de mim, e quando foi à noite, ele veio e disse assim: nesse sábado eu vou viajar e eu vou atender um cliente pertinho da praia. Você não quer ir comigo? Você fica um pouco na praia, porque você não vai poder aparecer lá, tal. Depois eu te busco lá na barraca, a gente fica um pouco, né? Almoça por lá e a gente volta à tardezinha, depois do pôr do sol. E eu falei, lógico que eu quero. Igreja, achei tão romântico. E eu não estava nem me importando com a esposinha dele, que tinha começado a ir para a igreja. Detalhe. Esse detalhe faz muita diferença. Meu Deus, não mexe com o povo da igreja não, né? E nós fomos, igreja, para essa tal praia. Ele me deixou lá num restaurante, numa barraca, eu fui fazer fotos, fui andar na areia da praia, enquanto isso ele foi atender o cliente. Quando ele terminou, ele veio, nós almoçamos, a gente caminhou na praia, muitos beijos, fomos pra água, muito... Igreja, foi muito lindo para Satanás, não para Deus, tá? Nem parecia aquele homem que tinha consciência pesada, né? A sedução, a carne, igreja, é muito difícil. É difícil o homem dizer não para a carne. Ele tem que estar muito em Deus, ele tem que matar muito a carne dele, ele tem que fazer muito jejum, né? E aí eu só sei que quando foi ali por volta de umas 6 horas depois do pôr do sol, a gente viu o pôr do sol juntos e eu queria aquele homem para mim. Naquele pôr do sol eu olhei para ele, beijei e falei, eu quero você para mim. E ele falou, não pode, bobinha, eu já tenho os meus filhos, eu não vou deixar minha esposa, mas a gente vai ficar sempre que puder, ou seja, eu vou roubar toda a sua juventude, assina Satanás. Não é assim? É o pratinho perfeito. Só que eu não queria. Eu falei, não, eu quero formar família também. Ele falou, então procura outro. Não sou eu. Não se iluda. Igreja, mesmo assim, eu dizia, não, mas quem sabe, né? Quem sabe se sua esposa descobrir? Ele falou, não adianta. Se ela descobrir, eu vou atrás dela, eu faço ela me perdoar. Entende, igreja? Entende como é um elo de um casamento? Bem, aí eu fiquei com muita vontade de ir na macumba. Fiquei com vontade também de ir na igreja. E fui na igreja com a minha tia. Entrando na igreja, eu disse assim, Deus, eu nunca te pedi nada, mas eu quero te pedir uma coisa. Dá o Ramon pra mim? Era assim, igreja. Eu acho que Deus olhou lá do céu e disse, quem é você? O que você tá me pedindo? O Ramon é esposo da minha filha. Como é que eu vou tirar o esposo da minha filha para dar para uma desconhecida? Por qual motivo você quer o esposo dela? Você não sabia? Sua mãe não ensinou que você não pode pegar as coisas dos outros? Tenho certeza que Deus, ele pensou assim, sabe, igreja? Mas assim, deixando brincadeiras à parte, eu fui umas 3, 4 vezes para a igreja, fiz até um propósito lá do pastor, fiz a oração, sabe? Para ver se ele voltava. Mas ao mesmo tempo que eu me aproximei de Deus, e a gente pensa que é pra gente ficar na lambuza, no pecado, né? Mas não, igreja, quando a gente se aproxima de Deus, Ele começa a tirar aquilo que não presta da nossa vida. Então, me encontrei algumas vezes com aquele homem, tudo, só que quando foi um dia, ele disse, olha, hoje no mesmo local, e ele estava diferente, eu senti algo diferente nele. E aí eu falei, sim, no mesmo local. Ele chegou e era por volta de umas 6:30 para 7 horas quando a gente estava saindo ali da produção.
E nós paramos, ele disse: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o nosso encontro não é para ficar, nem para ser amantes. Hoje eu quero terminar tudo com você. Hoje eu decidi ir para a igreja, eu quero me consertar com Jesus, eu quero voltar para Jesus. Eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com os meus filhos, com a minha esposa. Eu amo a minha esposa, você eu não amo. Você é só carne, é só sexo. E nenhuma mulher deve ser tratada desse jeito. E eu preciso parar com isso, eu tenho que ter vergonha na minha cara. Eu não posso tratar uma mulher assim. O seu corpo é corpo de Cristo e eu... Não, meu corpo não é corpo de Cristo, não. Olha as palavras, igreja. Não, meu corpo não é corpo de Cristo, não. Eu falo, é assim. Seu corpo é corpo de Cristo. E se endireita, pelo amor de Deus. Toma jeito na tua vida. Toma jeito na tua vida, Solange. Você é uma mulher bonita, você pode conquistar qualquer homem. E ele começou a ministrar para mim ali, igreja. E eu falei, eu não quero ouvir nada, seu irmão, nada, me deixa. E aí eu saí de dentro do carro dele e eu falei, deixa, amanhã quando eu chegar lá na empresa, eu vou fazer um barraco, eu vou ameaçar. Se ele não ficar comigo, eu digo que eu vou contar para os nossos patrões, vou dizer que ele me levou para praia, eu vou dizer que ele tá traindo a esposa dele comigo, eu vou fazer ele perder o emprego dele só para ele aprender a não me enganar. Igreja, esse homem nunca me enganou. Logo depois do primeiro encontro, ele já foi dizendo que estava de consciência pesada. Eu não entrei nessa enganada. Eu sabia. Agora, lógico, que para o ser humano, para uma mulher como eu que vivia nas trevas, era muito mais fácil colocar a culpa nele. Eu precisava de um escape. Mas logo no início ele falou, eu tinha consciência disso. Mas as trevas, o pecado, a carência, o egoísmo, eu quero para mim, é meu. A falta de caráter, a falta de idoneidade, sim, a falta desses sentimentos em mim. Da compaixão por uma família, zelo pela família, o respeito por outra mulher. Eu não tinha nada disso. Porque quando a gente tem respeito por outra mulher, a gente sabe quando é a hora de sair. A gente nem entra na verdade. A gente sabe que a pessoa, não, ele é dela. Deixa. Não, em prol dessas crianças, eu não vou me meter com isso. Não, ele já deu sinais que não me ama, que ama a esposa, então eu vou deixar esse casal ser feliz. Quando a pessoa tem caráter, ela vive assim. Ela faz isso, porque isso é o correto. Mas quando ela tem um pezinho nas trevas, ela arranja uma desculpa e ainda quer ferrar com a vida do homem. Essa é a realidade. Tem muitos homens que já entram falando, lógico. Tem aqueles que enganam? Tem. Conheço várias pessoas, até a missionária já foi enganada. Ela mesma contou a história dela para mim. Mas eu não. Eu entrei sabendo, igreja, sabendo. E mesmo assim eu queria ferrar com a vida daquele homem. Então, se esse testemunho chegasse aos ouvidos de alguns homens, eu ia dizer, tome muito cuidado com quem você se deita, com quem você faz os seus pactos. Muito cuidado, porque uma pode estragar a tua vida. E era isso que eu queria. Eu queria fazer ele perder um emprego bom, igreja. O emprego do Ramon era um emprego bom, ele ganhava bem, a esposa dele nem precisava trabalhar. Ele sustentava os filhos, ele tinha um carro bom, era um emprego, ele tinha autoridade dentro da empresa, ele era reconhecido, respeitado por todos, principalmente pelo patrão. O patrão dele tratava ele como um filho, e era isso que eu queria estragar, era isso que eu queria destruir, tá, igreja? E ainda queria destruir a família dele. Porque se isso não resolvesse, também eu tinha pensado em passar e bater na portinha da esposa dele, que por sinal eu já sabia onde ele morava. E eu ia lá e avisar para ela. Mas Deus é perfeito. Ele livra os servos dele. Por isso que eu digo para você, existe uma diferença muito grande na vida daquele que ora de verdade. Aquele que ora de verdade, igreja, aquele que é crente, aquele que unge, aquele que batalha, aquele que repreende Satanás, aquele que repreende as obras malignas. Eu não estou falando do devocionalzinho da manhã, não. Estou falando de oração, de obediência, de renúncia. Estou falando de entrega de crente, crente de verdade, do sangue de Cristo.
Tem uma diferença muito grande. Quando o Ramon foi falar com a esposa dele, eu não sei o que houve por lá, mas eles foram embora. Igreja, eles foram embora. Agora deixa eu te contar o que foi que aconteceu. Eu fui para a empresa toda armada, toda preparada, vou acabar com a vida dele. Cheguei logo na empresa dizendo pro meu patrão, preciso falar com o senhor mais tarde. Ou seja, eu já queria preparar, né, um horário com ele, porque eu ia ameaçar Ramon. Se Ramon não ficasse comigo, eu já ia ameaçá-lo. E aí ele disse, logo hoje, é sério mesmo? Porque hoje eu estou cheio de serviço. Hoje eu não tenho um tempinho para você, não. Não, mas é sério. Então pronto, se é sério, a gente dá um jeitinho e encaixa. Igreja, e ele correndo para um lado e para o outro, eu não tinha percebido. Quando eu cheguei na sala do Ramon, ele não estava lá. A sala estava fechada. E aí quando eu cheguei perto das meninas, eu falei, oxe, o que foi que aconteceu? O Ramon não veio hoje? E por que o nosso patrão tá tão assim? Ah, você não soube? O Ramon pediu as contas. Eu falei, foi e pediu as contas. Aí eu baixei assim a cabeça, igreja, e pensei, né? Deixa que eu vou na tua casa. Tá pensando que você se salva de mim, demônio? Igreja, quando o Senhor vai dar o livramento, o Senhor dá o livramento por completo. Por completo. Passou o dia, eu ansiosa, aí o patrão veio, e aí, consegui um tempinho, vamos lá pra gente conversar. Não, deixa pra lá, é besteira. Lógico que eu não ia falar, igreja, eu ia perder o meu emprego? Antes eu queria me arriscar porque eu não tava nem aí. Eu só queria que ele aprendesse a lição, a nunca mais enganar uma jovem inocente. Era isso que eu pensava. Uma jovem inocente. Aí eu só sei quando terminou o trabalho, eu fui lá na casa do Ramon. Bati na porta, bati na porta. Quase quebrei o portão deles. Foi quando a vizinha veio, né, achando que era na casa dela. Ela falou, o que foi, minha filha? Eu queria falar com o Ramon, a senhora sabe dizer se a esposa dele tá aí ou ele? Não, minha filha, Ramon não mora mais nessa casa não, eles foram embora. Foram embora? Sim. A senhora sabe pra onde, qual bairro? Não, foram embora pra outro lugar. Ela disse o nome, minha filha, mas eu não lembro. Ela disse o nome. Eu falei, é, senhora? Pronto, não tem problema não. Eu vou encontrar ela nas mídias. Pode deixar que eu encontre ela lá no Facebook, no Instagram. Pode deixar que eu procuro ela, tá bom? Beijo, obrigada. Fui embora. Igreja, no meio do caminho eu tremia. E eu já fui pegando o meu celular e já fui colocando o nome dela. Não existia mais. Ela não tinha mais a página no Facebook. Falei, tá, então deixa eu procurar o dele. Procurei a página dele. Também não. Não tinha Facebook dele, nem dela, nem Instagram. Igreja, então eu fui ligar pro número dele. Porque eu tinha deixado por último, né? Porque eu queria pegar ele de surpresa. Eu não queria avisar pra ele que eu estava paranoica, que eu estava doida. Não queria mostrar nada disso. Então eu fui ligar pra ele. Esse número não existe. E Jesus, o homem sumiu do mapa. E pronto, igreja. Nunca mais tivemos sinais de Ramon. Nunca mais eu vi nada sobre o Ramon. Deus, quando Ele quer separar uma família, Ele tira das covas dos leões. Ele separa a igreja, Ele leva. Ele dá à igreja a direção para a esposa, Ele dá a direção para o marido. Quando a gente quer realmente viver uma vida com Cristo, a gente sai de cima dos terraços, a gente foge da Betseba, a gente foge como José fugiu, sabe? E foi isso que aconteceu. E aí eu fui para casa, chorei, esperneei, quebrei várias coisas no meu quarto. Minha tia perguntou se eu tinha perdido o emprego e eu não. E ela perguntava, você quer ir para a igreja? E eu falava, não, lógico que não, Deus me livre do teu Deus. Deus me livre do teu Deus. Igreja, e aí na manhã seguinte eu precisei enxugar as lágrimas e ir trabalhar.
Mas eu ia no meio do caminho dizendo: eu não me envolvo mais com homem casado. Eu não me envolvo mais com homem casado. Eu não me envolvo mais com homem casado. Eu não vou mais me envolver com homem casado. Eu não me envolvo mais com homem comprometido. Pode até não ter aliança no dedo, mas eu vou perguntar: você é junto? Você é casado? Você tem filhos? Eu não me envolvo mais. E aí, igreja, foi assim. Os primeiros dias, muita gente perguntando por que eu estava triste, já que todo dia eu era muito animada, muito feliz. Na produção errei algumas coisas também, fui chamada a atenção. Já tinha outro gerente, né? Mas dessa vez um senhor de idade, um homem, por sinal, muito respeitoso, cristão também. E igreja, assim, a gente foi levando, né? A empresa. E eu fiquei amiga lá de uma menina que gostava muito de balada e ela começou a me convidar: posso passar na sua casa? Ela tinha carro e tal. Posso passar na sua casa pra gente ir pra balada hoje à noite? Eu falei: pode. E a gente ia, tá, igreja, pra balada. A gente bebia. Eu bebia às vezes até não aguentar mais. E de porre eu ficava na casa dela, porque minha tia não podia, nem aceitaria isso na casa dela. E o meu pai, nesse tempo, enquanto eu estava assim, né? Meu pai sempre me ligava, minha mãe ligava, e eu camuflava muito para eles que eu estava bem, né? Que eu já tinha ido na igreja com a minha tia, e o coitado do meu pai lá agradecendo. Ai, que bom, Deus, obrigada. A minha filha foi para a igreja, obrigada. E a minha mãe orando, e a minha tia também guardando a minha vida em oração, isso também, né? Feliz daquele que tem um anjo intercessor, como diz no livro de Jó, né? Igreja, e eu fiquei viciada em cocaína. Eu caí mesmo. Essa minha amiga, ela já usava e ela me apresentou e eu comecei a usar também, mas devido a essa paralisação que eu tinha na minha vida, eu não sei explicar para vocês o que é que eu tinha, mas eu tinha uma coisa que me empurrava sempre para o lado ruim, uma força que me puxava para o lado ruim. Eu era sempre para esse lado ruim, lado negativo, lado errado. Era uma força que me puxava para lá. Eu sabia que as drogas ia acabar comigo, né? Mas mesmo assim, eu queria as drogas. Eu sabia que a bebida estava acabando comigo, mas eu queria a bebida. Eu sabia que a prostituição ia acabar comigo, mas eu estava lá, na prostituição. Igreja, quando a minha tia veio descobrir, eu já estava em um nível avançado, tá? De viciada mesmo. Eu cheguei a perder dias de trabalho e eu fui demitida por causa disso. Né? Eles descobriram lá, porque eu briguei com o gerente. E aí o meu patrão me chamou na sala e disse: você não tá sóbrio não, né? Você tá sob efeito de alguma droga, não tá? E aí eu falei pra ele: eu uso mesmo, e daí? Qual o problema? Você não manda em mim? Como se eu estivesse falando com meu pai. E foi nessa hora que ele deu as contas, né? E colocou lá a observação: funcionária foi demitida porque veio trabalhar drogada. Igreja, quando eu vi isso na minha ficha, me senti tão mal. Com toda vergonha da minha tia, do meu pai. Mas fazer o quê? E aí foi nesse momento que a minha tia, ela não perguntou. A minha tia não perguntou, o meu pai não perguntou, a minha mãe não perguntou. Eu estava na casa da minha tia quando, de repente, chegaram os homens e colocaram uma camisa de força e me levaram para uma clínica de tratamento. Isso mesmo. Eu passei 2 anos da minha vida nessa clínica. Foi. Mas também foi lá que eu conheci Jesus. Foi lá que me falaram do amor dele. Era além da Bíblia que eu conseguia tirar um pouco, né, do tédio. Fiz amizades,
me libertei. Aquela substância de fato saiu do meu corpo. Eu já não tinha mais vontade de usar drogas. E eu estava mais serena. A gente tinha um culto. A minha tia não é boba, né? Ela tinha que me mandar para uma clínica que fosse cristã, né? Que me apresentasse Jesus. E tinha um culto. No culto eu aceitei Jesus. Eu tive algumas experiências com Jesus. Eu sonhei com uma moça loira em uma casa muito bonitinha. Tinha 2 crianças muito bonitas e um homem de costa, também um homem bonito, cabelo bem cortado, bem vestido, mas eu não via o rosto dele. Mas para mim eu já conhecia aquele homem. Eu tinha para mim que eu conhecia aquele homem. Eu só não conseguia lembrar de onde, mas eu sabia que eu conhecia aquele homem. E a igreja, depois dos 2 anos, eu saí, tá? Eu saí daquele lugar. E eu pedi a oportunidade para o meu pai de fazer faculdade. Eu falei, pai, eu quero fazer faculdade. E aí eu pedi a minha tia para morar por lá, né? Minha tia deixou, então eu morava, meu pai pagava meus estudos e dava alguma coisinha assim que eu precisava. Igreja, e na faculdade vinha vários professores, né? E teve um professor que também chamou a minha atenção. Era um professor muito bonito, mas muito bonito mesmo. Você já percebeu que Satanás sempre me pegava pela beleza exterior? Pois é. Era assim que Satanás montava, porque ele sabia que os meus olhos eram prisioneiros dessa beleza exterior. Era pela carne, era carnal. Era o carnal que me chamava a atenção. E aí, igreja, eu só sei que eu comecei a paquerar com aquele professor. Mas ele muito discreto, né? Com medo de perder o emprego dele. Não pode, né? Professores e alunos. Eu só sei que ele não resistiu aos meus encantos. E começamos também a nos envolver. Nessa situação, lógico que eu fiz as perguntas, né? Eu fiz as perguntas, você é casado? Ele falou, não. Você tem alguém? Não. Você é o quê? Você é gay? Ele falou, não, eu sou divorciado. Ah, tá. Tadinha de mim. Achava que com divorciado podia. Eu não conhecia o ministério da missionária, né? Eu não tinha lido a Bíblia lendo. Aí eu falei, sim, que alívio, graças a Deus. Eu moro sozinho, mas 2 vezes na semana eu preciso ficar com os meus filhos lá em casa. Ah, você tem filhos? Tem. Quando eu me casei, né? A gente teve 2 filhos, tal, e são os meus tesouros, meus 2 filhos. Quantos anos eles têm? A menina tem 6 e o menino tem 8. Ah, certo. E eu pensei, né, em agradar e disse, criança é bênção. Mal sabia ele, igreja, que eu já estava tramando um jeito de como fazer para essas crianças não ir mais para a casa dele. Igreja, não aprende, né? O ser humano não aprende. Como é difícil arrancar o demônio de dentro do homem. Como é difícil. Eu comecei a me relacionar com ele, terminava a aula, eu já ficava na casa dele. E aí, eu tive coragem de contar para minha tia, né? Tia, eu tô namorando com um professor, ele é divorciado, não se preocupe, ele não tem ninguém. A minha tia, e por que ele separou da esposa? Não sei, eu não confio em divorciados. Ele deixou a esposa? Ele deixou os filhos? Pelo mesmo motivo, ele também vai te deixar. Não, tia, porque não deu certo, ele contou, a esposa dele era muito chata. Você também vai ser chata. Um dia você vai ser a chata dele. Eu não confio em homem que se separa. Eu não confio em homens divorciados, minha filha. Você é nova, você pode conseguir um homem solteiro. Por sinal, esses dias o Leandro, lá da empresa, do financeiro, lembra? Ele estava perguntando por você. Perguntou se você tinha saído da clínica, se você estava bem. Ali sim, ó. Tia, aquele menino crente, certinho, quero nada. Não,
Né, não, 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 não. Eu quero ele como amigo, como irmão, mas Deus me livre de ficar com o Leandro. A tia tem cada coisa, né? Quero não. Falava assim, igreja, com tanto nojo do Leandro. Mas aí eu queria o meu professor, né? Tava na faculdade, o professor. Então eu terminava a aula, eu ia pra casa dele e foi ficando muito intenso. Ele foi ficando muito apegado, eu também. A gente tava vivendo uns momentos lindos. E aí ele começou a falar, né? Na possibilidade da gente casar e ter filhos. Ele tava muito apaixonado, igreja. Muito apaixonado. Muito apaixonado mesmo. Era muito bonito o amor dele. Então ele procurou o reitor, né, e explicou: olha, é o seguinte, eu conheci uma moça, ela está como a nossa aluna e tal, mas ela chegou depois, eu cheguei primeiro. Se vocês não aceitarem, não tem problema, que a gente transfere ela para outra faculdade, mas é uma coisa séria e eu não queria perder essa pessoa, tal, mas também não queria perder o meu emprego. Então, como eu cheguei primeiro e ela chegou depois, se vocês, né, não aceitarem pelo fato de eu ser professor, tal, a gente vai mudar ela de turma. E lógico que a faculdade, por ser uma das melhores, né, um valor muito alto, não queria perder nenhum aluno. Olha, se eu sei que você é o professor e está se envolvendo com a aluna, eu tenho que colocar você para fora. A aluna eu não posso colocar para fora. Ela não é minha contratada, mas você eu posso. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer de conta que eu não sei, que você não veio aqui me falar. E vamos ver o que acontece. Vamos ver se vocês sabem separar o que é professor, o que é aluno e o que é vida matrimonial. E outra, você está dizendo que vai casar com ela, né? Então pronto, vai casar, então vai estar tudo oficializado, tudo direitinho, não é namoro, não é prostituição, não é pegação, então tá tudo bem. Mas se eu souber que de alguma coisa, de algum comentário, ela não tem nada, eu não posso fazer nada com ela. Com você eu posso demitir. Não, então pronto, tá combinado. Faz de conta que eu nem vim aqui, não falei, vamos ser discreto. E aí, quando ele chegou em casa, ele me contou tudo isso. E eu falei, lógico, não, por mim, ótimo, que bom, né, que resolveu dessa forma. E a igreja, eu vou ser sincera, os 4 primeiros meses foi muito bom. A descrição, eu voltada para os estudos, ele me estimulando a estudar e ali, e era a área que eu queria, né? Então igreja, a gente foi construindo, né, uma relação juntos. E quando era o dia das crianças, eu dava um jeito de ir para casa da minha tia, eu viajar para casa da minha mãe, então eu não conhecia ainda as crianças, eu não tive contato nos primeiros meses com as crianças. Mas aí, como a gente ia casar e tudo, ele queria que as crianças me conhecessem, então a gente marcou. E detalhe, a menina não gostou de mim. O menino, ele era muito calado, tinha uma expressãozinha muito triste também, parecia que ele estava sofrendo muito. E a menina não gostou de cara, ela saiu da mesa, não estendeu a mão para falar comigo. E aí, igreja, lógico que dá aquela dor, né? E a rejeição sempre é muito ruim, mas eu também já não sei, eu não queria muito encarar aquele amor fraternal por eles. De certa forma também eu comecei a ver muito, né? A mãe da menina na cara da menina, sabe? Eu achava elas duas muito parecidas. Eu lembro que uma vez eu vi uma foto da família toda dentro de um livro que o meu esposo tinha na biblioteca e eu não gostei muito, não. Eu não gostei dessa ideia, sabe? Não era o que eu queria pra mim, não. Então, igreja, a menina não gostar de mim só me envergonhou na frente dele, mas eu também não tinha intenção, não. Eu não sentia por ele o mesmo que eu senti pelo Ramon. Pelo Ramon era como se fosse uma obsessão. Por ele aqui, né, que eu não vou citar o nome, ele era diferente. Ele era como se fosse um relacionamento mais maduro.
Ele tinha uma idade parecida com a do meu pai, então ele me dava uma certa segurança, sabe? Então, com ele também não cabia eu ter o comportamento muito imaturo. Então, isso também nos ajuda. A gente vai se comportando conforme as pessoas vão dando liberdade. Por isso que eu acredito muito no que a missionária diz no livro Transformando Borboletas em Águias, que eu percebi isso e testifiquei através da vida dele, porque lá diz assim, que a forma como você se trata é a forma como as pessoas vão lhe tratar, né? Então, quando você muda, até a forma como as pessoas te tratam também muda. Então, como Ramon parecia um menino velho, aquela coisa mais brincalhona, um jovem, um homem moço, né? E muito gaiatinho, eu tinha liberdade de falar com ele de várias formas, né? Cheia de gaiatice, piadinha, brincadeirinhas. Eu me comportava na relação com ele dessa forma. Já com esse agora, era um homem intelectual, era um homem que tinha jeito para falar, era um homem que tinha controle nas palavras, que tinha domínio próprio. Então, eu já tinha que moldar as minhas palavras, o meu jeito de expressar com ele. Por quê? Porque com ele eu não era tão livre que eu pudesse falar tudo o que eu queria. Então eu tinha um certo pudor, um certo cuidado, sabe? Então, quando aconteceu essa questão de ser rejeitada pela filha dele, eu fiquei mal mesmo, assim, sabe? Fui dormir triste e tudo. Igreja, e ele disse, você tem que entender, né, toda criança tem um sonho que o pai e a mãe fiquem junto. E eu aproveitei a oportunidade e perguntei para ele, por que vocês não estão? Aí ele falou, eu não queria falar disso, ainda me causa muita dor. Igreja, os sinais estão aí. Os sinais estão aí o tempo todo. Eu tinha prometido que eu não ia me envolver mais com um homem casado. Eu só não sabia que divorciado ainda era casado para Deus. Eu não sabia. A minha tia meio que alertou, porque ela também não sabia, tá? Hoje ela sabe porque eu expliquei para ela. Mas, infelizmente, eu não sabia que casado e divorciado é a mesma coisa, que não existe divórcio para Deus. Eu não sabia disso. Infelizmente. Igreja, mas eu também entendi, né, já que causava dor, então eu não queria falar. Igreja, era bem difícil. Eu só lembro que ele falava que tinha alguma coisa a ver com a outra faculdade que ele trabalhava, mas eu também não entendi o que era, né? Mas aí deixa. À noite, eu lembro também que ele tinha muitos sonhos. Ele ficava falando, não, sim, sim, não, não, não. Sabe, era uma coisa meio que atormentada. Outra coisa que eu percebi é que ele não deixava as crianças comigo. Não, sozinhos não. Se ele estivesse, as crianças estavam. Se ele fosse comprar um pão, ele levava as duas crianças com ele. Eu ficava constrangida. Deixa, não, vou levar para não te dar trabalho. Só que, sei lá, era esquisito. Muito esquisito. E outra, quando as crianças estavam, né, na casa dele, ele dava muita atenção para elas. Muita mesmo. Ele fazia a comida, ele cuidava, ele banhava. Não me deixava banhar nem a menina nem o menino. E eles também não queriam não, viu? Se fosse para mim banhar, eles não queriam. E assim meu coração se fechou. Eu poderia ter usado, né, da arma da conquista. Vou conquistar essas crianças aqui para mim poder conquistar o coração dele. Que eu sei, né? Hoje, conhecendo o ministério, a promessa, conhecendo os testemunhos, a gente vê a rotina, né? O que é rotineiro de um amante fazer. Conquistar as crianças, se fazer de boazinha para poder conquistar o paizão. A gente vê muito isso, mas não veio assim. Eu não tive essa expertise, sabe? Não veio isso para mim, não veio. Mas aí tudo bem, só sei que a gente foi suportando, né, aguentando. E chegou o dia
Finalmente chegou o dia do casamento, né? Aliás, chegou o dia de marcar o dia do casamento. A gente tinha combinado mais ou menos, né? Que iríamos juntar um certo dinheirinho e tal, para quando chegasse no mês de julho, a gente marcar o casamento, igreja. E nós fomos, né? Até o cartório. Só que quando nós chegamos lá, com o papel que ele recebeu, o cartório disse: não, o senhor nunca averbou esse divórcio. Não tinha acontecido a averbação do divórcio, igreja. Aí ele: sério? E aí o rapaz do cartório falou sim. E precisava fazer isso para poder casar de novo. E tinha uns dias que tinha que esperar, tinha isso que tinha que correr. Eu só sei que gastava também um valor, que não é um valor muito em conta não, viu? Aí eu só sei que ele foi pagar isso. Eu voltei para casa um pouco irritada com ele. Eu perguntei assim: tem certeza mesmo que você quer seguir a sua vida? Será que você não quer voltar com sua esposa? Porque se você quiser, a chance é agora. Aí eu sabia, lógico, que ele estava gamado em mim, porque ele fazia tudo o que eu queria, sabe? Ele estava buscando as crianças 2 vezes na semana. E eu dei um jeitinho lá, conversando com ele, para ele buscar só uma vez. Porque, igreja, a mulher, é como a missionária diz, a mulher ela tem um poder de persuasão muito grande sobre o marido, porque ela foi criada para auxiliar. Então, por isso que Eva, nas palavras, conseguiu enganar Adão. Por isso que Dalila enganou Sansão. Entende, igreja? Mas aí, é como a missionária diz, a amante usa disso. Ela estuda o homem, ela analisa o homem, ela descobre do que o homem gosta, o que o homem gosta de ouvir, onde é que está a abertura dele, onde é a carência dele, sabe? E aí a mulher não. A mulher, ela quer receber mais o título de tola. A esposa quer receber título de tola. Então ela não analisa, quer falar tudo, não tem controle, não tem domínio próprio, não estuda, não tem astúcia, não tem espírito de ousadia, não gosta de analisar o macho dela, o marido dela, sabe? Então eu olhei assim para ele, eu falei: bem, olha só, eu tomando banho e matutando, isso na posição de amante, tá? Detalhe. Eu tomando banho, eu falava assim: bem, vamos olhar pelo ângulo em que eu proíba dele vir aqui. Ele vai ficar com raiva de mim. Mas vamos analisar pelo fato que eu reclamei das crianças porque não falam comigo. Ele vai dizer que é porque eu não sou dócil, porque eu não tenho jeito para criança, que eu sou muito seca. E de fato eu era, tá? Eu não era aquela mulher: oi, não sei o que, eu comprei um brinquedo para você. Não, eu não tenho isso. Eu não era assim, eu não me inclinei para isso, nem consegui ser falsa. Porque eu poderia ter feito isso, sabe? Mas não houve estratégia para isso. Então, aonde é que eu fui? Na parte em que ele mais se vangloria. Eu disse: olha, você trabalha muito. Você é muito esforçado. E aí eu vejo o seu corre-corre. Você passa a segunda-feira toda no trabalho. Você passa a terça-feira toda no trabalho. Quarta-feira você também está no trabalho. Quando você chega em casa já é 10 para 11 horas. Aí você na quinta-feira, trabalho. Sexta-feira, trabalho. O sábado e o domingo que você tem, que era para ser sua folga, você pega as crianças. Tá errado, amor. Tá errado. Você tem que separar um dia para você. Eu conversaria com o reitor para tirar você das noites. Eu nem falei de criança, igreja. Não. A astúcia era grande demais. Você deveria conversar com o reitor que agora só iria trabalhar no período da manhã e da tarde. Que você não precisaria trabalhar à noite. Aí à noite a gente poderia ficar junto. À noite você teria mais tempo para as crianças. Aí ele olhou para mim e falou: não, eu acho que eu tenho que conversar com a Helena. Helena era a esposa dele. Eu tenho que conversar com a Helena para ela ficar os domingos com as crianças. E aí eu fico só o sábado. Falei: eu não sei. Você já passa a semana toda longe das crianças? Mas, só tem isso.
Você eu não tiro porque você já tá nem quase na minha vida, tadinha. Você não tá. A gente só se encontra quando eu chego da faculdade. Tadinha. A gente só se vê. Igreja. Nessa hora eu quis rir, mas ao mesmo tempo eu pensava assim por dentro: uau, eu sou demais. O certo seria essa estratégia ser usada para o bem. E eu estou contando essa estratégia aqui, foi até a missionária que disse: não conta, pode contar. Agora conta que a esposa era que deveria ter esse poder de persuasão, porém falando a verdade mesmo. Falando aquilo que de fato é para ser feito e não como você, afastando um pai, né, das crianças, dos filhos. Mas, igreja, foi isso que eu fiz, entende? Eu vi a brecha onde eu podia entrar e eu entrei. Então, quantas esposas que tem uma brecha que pode entrar? Tá lá na cara que o homem precisa começar a trabalhar, mas ela não sabe como entrar nesse trabalho. Tá na cara que o homem precisa aceitar Jesus. Ele tá sofrendo, a vida financeira dele tá amarrada, ele tá cheio de prostituição, cheia de amantes, mas a esposa não sabe como entrar. E por que ela não sabe? Porque ela não conhece o homem que ela tem. Porque ela não conhece por quê? Porque não conversa, porque não escuta. Então, essa ferramenta que Eva usou para Adão, essa ferramenta que Dalila usou para Sansão, não é só Satanás que pode usar, não, igreja. Os filhos de Deus também podem. Os filhos de Deus também devem. O Senhor, quando foi criar todas as coisas que há, foi através da palavra. E também na Bíblia tem muitas mulheres que, através do que elas falavam, mudaram a vida de grandes homens na Bíblia. Até o próprio Jesus, quando a Maria chegou para ele, a mãe dele chegou e disse assim: faz um milagre aqui, faz um milagre, faz alguma coisa nesse casamento porque acabou o vinho. Jesus olha para ela e diz assim: não chegou a minha hora, mas ele manda juntar as vasilhas. Tá entendendo? Então, às vezes você vai dar um conselho pro seu marido, ele vai dizer: eu não quero saber, mas depois ele vai fazer o que você aconselhou. Isso nós chamamos de influência da pessoa que fala conosco. Quantas vezes, igreja, que nós temos isso? Pessoas que chegam, se opõem e falam: olha, isso aqui tá errado, assim, assim, assim. Eu lembro que várias vezes a minha mãe chegou e disse: minha filha, que quarto bagunçado. E eu falava: eu não vou arrumar não, mãe, deixa esse quarto assim. Quando ela saía, eu olhava assim pro quarto. Bem, como eu estava endemoniada, né, eu não conseguia limpar muito o quarto, mas eu dava uma certa organizada. Igreja, nós temos sim o poder de influenciar a vida de alguém, seja para os bons ou para os maus caminhos. Nós temos esse poder. Todo mundo tem. E se essa arma for usada por amante, é por isso que o seu marido nem liga para os seus filhos. É por isso que o seu marido diminuiu a pensão. Sabe por quê? Porque eu também fiz isso. Eu perguntei assim para ele uma vez, eu lembro como se fosse hoje. Eu perguntei assim: a Helena trabalha? Ele falou assim: trabalha. E vocês têm casa própria? Sim, a gente chegou a construir uma casa própria. O que a Helena é? E ele falou: é doutora. Doutora? Doutora? Sim, e você ainda dá tudo isso de pensão? Tadinho, gente. Não, mas é porque para as crianças não mudar. Eu sei que a Helena ganha muito bem, mas ela tem o salário dela é muito comprometido. Mas por que é comprometido o salário dela? Não, porque ela está fazendo alguns investimentos, não sei o quê. Mas ela está fazendo investimento... Não, mas ela fez os investimentos antes da gente separar. Agora ela não pode parar os investimentos, senão ela vai perder. Então, para que as nossas crianças não percam a boa escola, para que as crianças não mudem o padrão de vida, eu prefiro pagar. Eu acho também que é uma forma de tirar o peso na minha consciência. Não, isso não existe. Você tem que pensar em você. Olha você mora de aluguel. A única coisa que você tem é seu carro, que por sinal já tá velho, tá precisando trocar seu carro. Amor, eu não falo isso, não é por maldade, não é para as crianças sofrerem, não. Eu tô falando isso pensando em você.
E aí ele olhou para mim, me abraçou e disse: você é a única que pensa em mim. Já percebeu que tudo que você fala, você está pensando em mim? Você só pensa em mim, amor. Você nunca pensa em você nunca exige nada. Você nunca me exigiu um salário, você nunca exigiu. Só a comida que eu coloco dentro de casa e pagar esse aluguel para você já tá bom demais. Amor, você é a melhor mulher do mundo. Igreja, até quando eu estava, tá? Até quando eu estava fazendo mal, ele me via como se eu estivesse fazendo bem para ele. Você sabe o que é isso? É um homem enfeitiçado. É um homem encantado. E eu achava, igreja, isso o máximo. Eu me achava o máximo por fazer isso, por conseguir enganar. Então tem pessoas que ainda com a intenção boa vão estar lhe fazendo mal. E tem pessoas que vão estar lhe fazendo bem, mas a intenção é má. Quando a missionária me explicou isso, igreja, eu disse: puxa vida, missionária, faz todo sentido. Quantas pessoas que estavam mal intencionadas e parecia que estavam me ajudando, todo mundo já passou por isso. E quantas pessoas, igreja, vão estar nos ajudando de fato, mas por trás a intenção é má. Desse jeito. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E aí, igrejas, mas na época eu não percebia nada disso não, viu? Na época eu não estava liberta. Então eu achava o máximo enganá-lo. Eu achava o máximo. Eu dizia: bobo, tolo, idiota. Fácil de ser enganado. Sabe, igreja? Era assim que eu pensava. E só sei que ele fez essas duas coisas. Ele ligou para Helena, disse, eu lembro que eles discutiram no telefone, ela gritava, ele gritava. E aí ele falou assim no final: é por isso que eu não tô com ela. Ela nunca me compreende. Ela é diferente de você. Você me compreende, você se coloca no meu lugar. Ela nunca se colocou no meu lugar. Nunca. Entende, igreja? Desse jeito. E aí eu consegui também que ele diminuísse a pensão e sobrasse mais um dinheirinho para nós. Pois é, desse jeito. Então, às vezes, o inimigo está marcando cilada, está fazendo por trás, e você não sabe por que as pessoas estão agindo assim com você. Quem está envenenando por trás? E às vezes, tem homens que nem sabem, que estão fazendo exatamente o que as amantes querem. É por isso que às vezes nós chegamos para os nossos esposos e a gente diz assim: é aquela mulher que está proibindo. Não, tem nada a ver. Por quê? Porque ela entrou, deixou o veneno dela e saiu bem limpinha, como se não tivesse feito nada, como se a culpa não fosse dela. Então cuidado, igreja, muito cuidado. E aí, igreja, passaram-se os 4 meses, 5 meses, e a gente nunca tinha tempo de ir no cartório, da entrada dos papéis, não sei o que, do casamento, ver se a averbação tinha dado certo. Ele, com a vida muito corrida, só saía da faculdade quando o cartório já estava fechado. Igreja, eu só sei que chegou um momento em que eu achei que ele estava me enrolando. Eu achei isso. Então eu falei: e aí? Você vai dar um jeito, vai pedir uma folga ou não? Eu tenho te cobrado isso, tenho te perguntado, mas você sempre diz que não tem tempo. Então, o que a gente quer, de fato, a gente arranja um tempo. Quando a gente não quer, a gente arranja desculpa. Então, eu preciso que você resolva isso, porque eu não vou ficar junta, mancebada com você, não. E aí, a igreja, ele falou: não, pode deixar. Na segunda-feira, eu vou pedir mesmo, tá? Eu vou pedir para secretária me dar 1 horinha lá da última aula e eu vou no cartório resolver isso, ver se a averbação deu certo. Tá, igreja? E assim aconteceu, né? E quando ele foi lá no cartório para fazer a averbação, ele descobriu que a Helena estava casando com o médico no civil, dentro do cartório. Ele chegou bem na hora do casamento da Helena. Isso mesmo. E ele voltou para casa arrasado. Pegou o restante do dia de folga. Agora, o que passou na minha cabeça?
Ele não conseguia um dia de folga para fazer alguma coisa comigo. Ele não conseguia uma manhã de folga para ir dar entrada do nosso casamento lá no cartório. Mas, uma vez que ele vê a Helena casando, igreja, ele não quer saber. Ele coloca um atestado, ele liga, ele não tá nem aí. Ele correu o risco de perder emprego. Ele correu o risco de perder o emprego, mas ele estava muito mal. E quando eu cheguei, né, que eu estudo de manhã, quando eu cheguei em casa, que ele não foi para a aula, que ele não atendia as minhas ligações, eu pensando que tinha acontecido um acidente, né, no trajeto do cartório até a faculdade ficava um pouco mais distante do cartório, do centro da cidade, por ser um campo muito grande, então ficava mais distante. E aí eu fui me informar, né, saber se ele tinha dado alguma resposta, se ele tinha dado ainda entrada, se ele marcou o ponto dele. E aí disseram que não, que ele tinha pego o restante do dia de folga. Aí eu falei, bem, deve ter ido, né, alugar os vestidos, as roupas. Ele foi organizar a festa, então. E aí eu ligava, ele não atendia. Quando eu cheguei em casa, que eu também tinha chave, ele estava chorando. Igreja, quem aqui já ouviu um homem chorar? Eles choram como criança. A mulher, ela chora gemendo, às vezes ela dá um gritinho, mas é muito difícil. A mulher chora mais gemendo, né? Ele não, ele chorava alto. Só que eu acho que ele tinha perdido noção do tempo, a dor era tão grande que ele não percebeu que eu ia chegar. Então, quando eu cheguei, ele tentou, sabe, engrossar a voz, tentou limpar o rosto, disse que estava com dor de cabeça horrível, me pediu um medicamento, eu fui lá, busquei, perguntei o que tinha acontecido. Igreja, e simplesmente, chorando, ele começou a falar que a Helena estava casando. Eu não sabia se eu saía, ou se eu ficava com raiva dele, ou se eu ficava com raiva da Helena. Eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia. E eu falei pra ele, olha, se você quiser voltar com ela, ainda dá tempo. Não é porque ela casou que é o fim de vocês, não. Por que você não vai atrás dela? Eu acho que você ainda gosta dela. Ele falou, não gosto dela, eu gosto de você. Você me compreende, você não é contra. Você sempre está do meu lado, você me apoia, você confia em mim. Eu falei, não sei, mas eu acho que você ainda gosta dela. Vocês ainda estão assim separados porque vocês não estão conseguindo alinhar os pensamentos de vocês. Mas não é normal esse choro todo, esse seu sofrimento todo, não é normal. E aí, igreja, sabe o que aconteceu? Ele enxugou as lágrimas, tomou um banho e disse, não, tá tudo bem. E isso, sei lá o que aconteceu comigo, não sei, eu acho que é medo pelas crianças, eu não gostei do jeito daquele homem e tal. E aí, igreja, com isso, né, casamento, lua de mel, onde é que as crianças vêm? Ficar com a gente. Ficar com a gente. Igreja, ele aceitou, lógico, ele não ia dizer não para os filhos. E foram brigas. Eu fazia várias coisas e os meninos, sabe, aquelas crianças assim que bagunçam a casa? E aí eu acabava aqui brigando com as crianças e eu me revelei outra mulher nessa semana. Ele falou, eu não sabia que você era assim. Pensei que você era uma mulher educada, fina, mas você está se trocando com criança? Eu vi você fazendo umas caras e bocas para minha filha. E de fato eu fiz, tá, igreja? Eu fiz caras e boca porque a menina também estava dando língua, estava não sei o que, e eu também fiz umas caras e boca para ela. E, foi horrível. Mas aí a gente acabou aqui brigando feio. E aí sabe o que ele fez? Pegou os filhos e foi para casa da mãe dele. E eu fiquei sozinha na casa. E aí quando ele voltou, né, ficou 2 dias lá com as crianças, aí a esposa dele voltou, né, da lua de mel, da lua de angu, como diz a missionária, da lua de angu. E aí quando ele voltou, ele disse, olha, se for desse jeito, a gente não casa não. Aí lógico, na igreja, que eu tinha que me fazer de vítima. O quê? Se for desse jeito, quem não casa sou eu. Tá tudo terminado. Igreja, eu sabia. Eu sabia que ele estava num momento frágil. Eu sabia que ele estava carente. Eu sabia que ele não podia perder,
sabe, uma mulher agora, porque a esposa dele estava casada, angusada. Eu sabia disso. Então, como eu sabia, eu cresci, entende? Eu falei, olha, o que não dá é pra mim. Não dá pra mim ver você chorando pela sua ex. Você acharia bom de ver eu chorando pelos meus ex? Aí eu comecei a chorar, e aí ele pediu perdão e se ajoelhou, beijando as minhas pernas, beijando os meus pés, e aquela história toda. Não, você é a mulher incrível, você tem razão, você suportou tudo isso, eu é que não te mereço, eu é que não presto, eu que não sei o que, eu isso, eu aquilo, sabe, igreja? Mas aí, o que acontece? Ele vai lá e marca o nosso casamento. Ele marca o casamento, igreja. E eu compro o vestido, a gente prepara uma recepçãozinha bem aconchegante na casa dele. A casa dele tinha um jardim assim na frente, bem bonitinho. Dava certinho pra gente. Aí nós chamamos algumas pessoas importantes e tal, né? Só que, igreja, até a data desse suposto casamento, nós íamos ter um intervalo aí de uns 12 dias. E nesses 12 dias, aconteceram coisas que vocês nem vão acreditar. Ele tinha um hábito de chegar em casa umas 10 horas, tá? A última aula dele era umas 9, aí até ele passar na direção, tal, resolver umas coisas, às vezes tirar uma dúvida de aluno, tal. Então ele chegava em casa umas 10 horas. Ele começou a chegar às 11. E eu falei, oxi, o que foi? Por que você se atrasou tanto? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, nada. Igreja. E aí eu fiquei, sabe, ali o FBI ligado. Eu falei, bem, esse homem tá me traindo, né? Eu pensei, esse homem tá me traindo. Igreja. E no segundo dia a mesma coisa. Eu falei, o que foi que aconteceu de novo? Ele falou, nada, tá acontecendo nada, só me atrasei. Eu falei, tá, então. Igreja, quando ele dormiu, eu disse, eu vou dar uma olhadinha nesse celular. E quando eu fui olhar no celular, pasmem, igreja, eu não acreditei. Quando eu olhei no celular, eu não acreditei. A Helena chorando, a esposa dele chorando, que na lua de mel tinha descoberto que o atual esposo dela estava com um caso com a enfermeira lá, a enfermeira do hospital onde ela trabalhava e tal, e que ele tinha um caso com essa mulher há 10 anos, tá? 10 anos, já tinha até um filho com ela, mas não assumia ela, mas mantinha um relacionamento com ela e tinha casado com a Helena. E aí ela descobriu isso na lua de mel, quando ele foi entrar pro banheiro para tomar um banho, né, que ele chegar de viagem e tal. Ela disse que o celular fez um barulhinho e aí, de mensagem chegando, e aí ela achou que era a mãe dele, o pai dele, e aí pegou no celular. Na hora que pegou no celular, viu as mensagens. Ela chorando, ela mandando foto, dizendo, olha, você tá deixando isso aqui para trás. Mas eu quero dizer para você que esse relacionamento que a gente carrega por 10 anos, eu termino hoje com você porque você decidiu escolher outra mulher. E não passe na minha casa, não venha atrás de mim. Mande o seu pai vir aqui buscar o nosso filho. Igreja, ela não sabia de nada disso. Ela não sabia que esse homem tinha filhos. Ela não sabia que esse homem tinha um caso há 10 anos com a mulher que mantinha esse caso com essa enfermeira. Era uma enfermeira bem bonitinha que trabalhava com ela e tudo. E aí ela estava contando tudo isso. Ela estava contando tudo isso. E aí ele tinha ido lá na casa dela para consolar. As 2 noites, igreja, as 2 noites que ele chegou atrasado, então estava lá consolando ela. Isso mesmo. E ele não estava me contando. Então ele saiu do banheiro, guardei o celular rápido, né, para ele não ver. E aí eu vi quando chegou uma mensagem de novo. E aí ele pegou o celular e ele enxugando o cabelo, né? E olhou para o celular e começou a rir. Eu falei, o celular fez cosquinhas? E ele, não, é uma coisa engraçada que o meu amigo tá me falando. Igreja, ali o meu coração, sabe? E eu não tinha.
Eu não tinha o hábito de pegar no celular dele. Ele nem sabia que eu sabia a senha. Mas de tanta gente conviver com a pessoa, de tanta pessoa fazer aquele, né, o movimento assim do dedo, a gente vai meio que descobrindo a senha e fica marcado no celular, né? E aí eu só sei que eu falei, bem, eu vou... Tá muito perto do casamento, eu não vou brigar de novo com esse homem, eu não vou perder o homem que eu estou por causa de ciúmes bobo, não. Eu vou deixar ele ser amigo dela. Eu não vou me importar com isso, não tô nem aí. Eu quero é me casar. Bem, a solidão, né? A carência, aquela que não sabia viver só, aquela que precisava de, né, de alguém. E aí eu disse, eu vou ficar calada. A gente pensa que é assim, né, igreja? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando um negócio não é para dar certo, se você ficar calada, tu perde. Se você falar, tu perde. Quando é uma coisa para dar certo, ainda que o mundo todo esteja lutando contra, Deus dá um jeito e une, minha querida. Deus une e Deus separa. E no ângulo que eu estava, não tinha como Deus unir. Então era a separação na certa. Aí, igreja, eu só sei que eles continuavam, tá, conversando, e aquela coisa engraçadinha que ele tinha rido na hora que ele saiu do banheiro, que ele foi olhar o celular e que ele começou a rir, foi que ela botou assim pra ele. Depois eu fui ver, tá, quando ele foi dormir, eu fui ver as mensagens. Ela colocou assim: você me fez me sentir como um adolescente hoje. E aí ele falou assim, sempre é muito bom voltar nos tempos com você. Aí eu falei, gente, tô me traindo. Hoje eu falo assim rindo, né? Mas no dia eu não sabia se eu quebrava o celular dele ou se eu fazia um escândalo, sabe? Eu não sabia se eu ia lá conversar com ela. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Então eu paralisei. Igreja, e os dias foram se passando. Os dias foram passando. Só que quando foi no amanhã da quinta-feira, eu recebi a mensagem de uma amiga e dizia assim pra mim: ai, minha amiga, que pena. Eu queria que tivesse acontecido nesse final de semana. Eu falei, o quê? O que é para acontecer nesse final de semana, além do meu casamento? Ela falou, não, eu recebi uma mensagem do cara, né, do seu tal aí, que ele me disse que o casamento foi adiado. Igreja, eu gelei. Eu falei, não, quem adiou o casamento? Sim, o seu fulaninho. Igreja, eu fiquei arrasada. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu gritava, eu não sabia se eu esperneava, eu não entendia porque ele tinha cancelado o casamento sem falar comigo. Cancelado não, adiado. Ele colocou para mais uma semana na frente. Tu acredita? Sem falar comigo. Eu me sentia assim um lixo. Mas na mesma hora, igreja, na mesma hora, eu fui na sala onde ele estava lá e eu comecei a gritar na frente de todos os alunos. Eu não estava nem aí. E ele mandando eu calar a boca, fala direito comigo, cala a sua boca. E eu gritando, se você fizer eu perder o meu emprego, você vai ver. Igreja, ele só falava isso. E aí ele muito bem comportado, né, segurou assim pelo meu braço, me colocou para fora da sala. O reitor da escola chegou e disse, eu não preciso nem te dizer, né, o que é que vai acontecer. O que foi que eu te falei? Igreja, pense uma cara de tristeza que veio para ele. Pense uma cara de tristeza que veio na cara dele. E aí eu não tinha percebido o tamanho, né, da desgraça que eu tinha feito na vida dele. Eu só pensei em mim, não pensei nele. E lógico que o nosso anguzinho tinha se acabado ali. Então ele simplesmente empurrou assim um pouco o meu braço, passou entre nós e saiu, igreja. Ele não olhou para trás. Ele não falou com o reitor ficou chamando por ele. E ele saiu. Ele saiu de cabeça baixa, triste. E eu fui lá na casa, ele não estava. E eu acredito que ele tinha ido, né, ao encontro, acredito que ele foi ao encontro da Helena. E ali eu já tinha entendido, igreja, que tinha acabado tudo. Eu peguei as minhas coisas e voltei para a casa dos meus pais. Eu não voltei para a casa da minha tia.
Eu queria sair um pouco daquela cidade. Eu não tinha tido sorte lá na cidade. Então eu voltei para a casa dos meus pais, eles me acolheram, determinaram um tempo para mim começar a trabalhar. E a faculdade eu precisei trancar, depois eu ia voltar para a cidade, eu só precisava de um tempo, sabe, igreja? Eu precisava de um tempo, eu precisava alinhar os meus pensamentos, eu precisava entender. Igreja, e nesse período em que eu estava na casa dos meus pais, eles me levaram até a igreja e teve um dia muito específico, foi um dia de uma revelação. Nós fomos para um congresso e o pastor veio, assim, o ministro, né, da palavra veio até o meu banco onde eu estava sentadinha e ele falou assim, ó, tudo que você fez até agora foi na vontade do inimigo das nossas almas. O Senhor quer agora fazer os planos dele na tua vida, mas ele só vai fazer quando você chamar por esses planos. Igreja, aquelas palavras tinham tanta verdade, né? Porque realmente, até aquele prezado momento, eu estava vivendo tudo que as trevas tinham preparado para mim. Não é normal uma mulher se relacionar com um homem e ali ela ser brutalmente violentada a tal ponto de ter que abortar o seu filho. Também não é normal uma mulher se relacionar com um homem e ele esqueceu os sentimentos dela. Eu não posso dizer que ele me enganou porque ele não enganou. Não posso dizer que ele me fez sofrer porque eu me coloquei no sofrimento. Eu sabia que ele era casado. E depois, mais uma vez, sem nenhum motivo, eu simplesmente fui descartada pelo amor de alguém. E para fechar com chave de ouro, ainda fui espancada por causa do adultério. Isso é ruim. Isso dói. Gostaria de avisar para vocês que esse homenzinho lá, o professor, que eu fui junta, né, que eu me angusei, ele já voltou, tá, para a esposa dele. A família já foi restaurada, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Igreja, então eu estava ali diante da verdade mesmo. O profeta, ele estava certo. E eu precisava chamar por isso. Eu precisava chamar por isso. Nesse momento, né, nessa espiritualidade, eu fiquei bem próxima da igreja. Mas a igreja da minha mãe, a igreja do meu pai, era uma igreja muito certa, sabe? Aquela igreja de muito sermão. Eu tinha que trocar roupa, as irmãs que empurram para aceitar Jesus. Então eu procurei outra igreja. Mãe, eu vou aceitar Jesus, mas não na sua igreja. Eu quero viver em outra igreja, uma igreja mais light. Igreja, como a pessoa sofre, né? Então eu fui para a igreja, para uma igreja lá pertinho da minha casa, uma igreja bem conhecida. Igreja, e muitos profetas, muita profetada também. E numa dessas profetadas, né, teve um pastor que chegou e disse assim: em 3 dias, o varão que Deus te prometeu vai chegar na tua vida. Eu falei, em 3 dias? Ele disse sim, o varão que Deus te prometeu, em 3 dias chega na tua vida. Aí o cão escuta uma mentira dessa, né, igreja? E aí o que acontece? Chega na minha vida um homem, igreja, um homem. Detalhe, o homem era casado. Igreja, o ser humano precisa apanhar muito para aprender, né? É incrível. O homem era casado, mas tinha uma menina loirinha, igualzinha a menina que eu via lá no meu sonho. Eu falei, como é que pode? Uma menina do rostinho angelical, cabelinho douradinho, uma coisa mais linda. E quando eu vi a menina, eu só lembrei deste sonho. Então aquele homem chegou, sabe? Todo galanteador, cheio disso, cheio daquilo. Igreja, e eu fui, né, na onda e caí de novo, igreja. Me envolvi com aquele homem casado, me prometendo que ia deixar a mulher porque queria uma mulher de Deus. Olha só o que ele disse: eu quero uma mulher de Deus. Ele ia para a igreja com a filha dele, mas a mulher não ia. Então agora ele queria uma mulher de Deus e eu era essa mulher. Imagina, eu que estava fugindo da igreja certa da minha mãe, nos olhos do coitado eu era uma mulher de Deus.
Igreja, não demorou muito, eu estava na cama com esse homem, lambuzada, isso mesmo, lambuzada, na cama. E um certo dia, quando eu estava saindo da casa da minha mãe, lá vem a esposa, que eu não conhecia, com a mãe dela, mais 2 mulheres, e o que aconteceu? Levei uma surra. Mas igreja, pense uma surra que eu levei. Nem da minha mãe, eu nunca tinha apanhado assim. A minha mãe, lógico, que foi na delegacia, abriu o BO, não sei o quê. E aí o delegado disse, olha, essas brigazinhas de vocês, por favor, vão resolver no outro campo. Igreja, o delegado não quis nem saber. Eu acho que ele ficou a favor da mulher. Eu acho que ele viu o meu estilo de piriguete, né? E ele ficou a favor da mulher. Ou então ele era amigo da mulher, não sei. Só sei que o delegado não quis saber da gente, não. Igreja, olha, eu vou te dizer, até a pessoa se libertar, a pessoa sofre, viu, no cativeiro do capeta. Pense uma coisa que a pessoa sofre. E eu olhava assim pra mim no espelho e eu mesma falava pra mim, quando é que eu vou aprender? Eu não vou aprender, não. Igreja, eu tinha sido amante, eu me entreguei, o primeiro homem da minha vida foi um homem casado, depois foi um homem junto, depois foi um homem divorciado e agora casado de novo. Mas Deus tinha colocado um homem na minha vida solteiro e eu não quis. Eu não quis, igreja, para poder ficar nessa prostituição, para poder ser escrava de Satanás. Ah, igreja, mas Deus é poderoso. E depois daquela surra, o homem sumiu. Não apareceu o homem, nem filha dele, nem ninguém. Eu sumi da igreja. Quis mais nem saber. A minha mãe olhou assim pra mim e disse, minha filha, não tá na hora de você se endireitar na tua vida, não. E eu falei, não, mãe, tá sim. Tá na hora de voltar para a faculdade. Tá na hora de voltar e morar com a minha tia. E não se preocupa que eu não quero mais homem, não. Eu vou ficar só. Eu prometo que eu vou ficar só. Igreja, e depois de viver aqueles momentos, eu já estava bem. E eu não podia passar muito tempo ausente da faculdade para não perder aquele semestre, né? Eu tinha que terminar o quanto antes. Então eu mandei a mensagem para minha tia, disse que estava voltando, ela disse que eu seria muito bem-vinda, que eu era como uma filha para ela. Ela ficou alegre, perguntou se eu queria o cargo, né, na empresa de volta. Eu agora estava mais madura, né? Eu já estava procurando o certo. Olha só o que aconteceu. Eu procurei tanto o errado, eu disse tanto pro errado, que eu peguei abuso do erro. Então agora tudo que eu ia fazer, eu já procurava fazer certo. Deus molda, não molda, não? Deus foge, não foge, não? É uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas naquele dia ali eu não aceitei Jesus, tá? O pastor falou aquelas palavras, eu tomei posse, meu pai perguntou, você não quer aceitar Jesus, minha filha? E eu disse, não, pai, hoje não. Mas eu estava mais sensata. Até o meu semblante estava diferente. As minhas vestimentas também, as minhas roupas não eram mais tão vulgar. Eu já estava procurando aquelas mais, sabe, aquelas roupas mais românticas. Eu não sei, tinha acontecido alguma coisa diferente. Estava acontecendo alguma coisa diferente, na verdade. Então eu voltei para a cidade da minha tia, voltei para a faculdade. Ele, né, o professor não estava mais lá. Eu passei uma certa vergonha, as pessoas se distanciaram um pouco de mim, elas já não falavam mais comigo. Mas eu precisei suportar, né? Eu já tinha começado, era uma das melhores faculdades, eu não queria fazer em outra, era ali que eu queria concluir. Igreja, e eu voltei para a empresa da minha tia, e adivinha quem estava lá e solteiro ainda? O Leandro, igreja. O menino que tinha me recepcionado na empresa da minha tia desde o primeiro momento, me olhando de um jeitinho diferente. Mas porém muito certinho, crente, então eu não queria, né? Então, e dessa vez eu fui para abraçar ele. Igreja, você não tem ideia. Quando eu abracei aquele rapaz, o meu corpo todo ficou arrepiado. Eu senti um frio na barriga, vocês não têm ideia. As minhas mãos ficaram geladas.
E ele afastou-se um pouquinho de mim e disse: oi, tudo bem? E eu falei: tudo bem. E quando ele se afastou, eu falei: opa, parece que ele não gostou do meu abraço não. Mas o homem era crente, né, igreja? O homem era crente. E aí, o que é que acontece? Igreja, Deus é perfeito. Deus é lindo. Eu senti o cheiro dele. Eu achei muito estranho ter sentido aquelas sensações, do meu corpo ter ficado arrepiado. Parecia que eu tinha voltado, a paz que eu senti no abraço dele, sabe? Foi algo que me levou para outro lugar. E aí o frio na barriga. E agora eu estava mais sensata, eu queria paz, eu queria conforto, né? E eu dizia: não, agora eu quero algo seguro. E eu sabia que com ele eu estava segura, sabe? Ele era forte, ele era grande e ele era todo certinho, sabe? Ele ia me consertar, eu tenho certeza. Mas ele se afastou de mim. Então eu achei um pouco estranho. Igreja, e a minha tia veio e chamou a gente para começar o dia, né? Vamos ficar os dois aí namorando, não. A minha tia falou da gente: vamos cuidar, nós precisamos montar essa empresa. E fomos na igreja trabalhar e tal, e os dias foram se passando e a gente foi se aproximando e a gente ia conversando. Ele já conhecia toda a minha história, eu comecei a conhecer a história dele. A gente estava indo para a igreja junto, eu aceitei Jesus, eu comecei a me congregar e a gente foi saindo da amizade. Ele me fazia rir, eu fazia ele rir. Ele sentia seguro comigo, eu me sentia seguro com ele e tudo era perfeito. Então ele me pediu em casamento, nós casamos. Eu fui morar numa casinha que pareceu muito com a casa do sonho que eu tinha tido quando eu estava numa clínica. Depois eu tive um menino, depois eu tive uma menina. E foi aí que eu descobri que Deus realmente fala conosco através de sonhos. Mas, igreja, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E chegou o meu dia de colher na igreja. Nós estávamos contando os dias, eu lembro como se fosse hoje, para comemorar o nosso 9º ano de casados, né, com os nossos filhos e tudo mais. Igreja, nós íamos sair para jantar e quando foi naquela tarde, o meu esposo chegou para mim e disse: olha, eu não vou comemorar esse ano com você porque eu não sei se eu quero continuar com você. E eu: como assim? Igreja, nós estávamos bem. De manhã nós estávamos falando sobre sair e comemorar o nosso 9º ano de casados. E à tarde, depois do almoço, ele foi dormir. Quando ele voltou do sono dele da tarde, pronto, ele já veio com essa conversa. Eu tinha certeza, era algo espiritual. Aliás, eu tenho certeza que era algo espiritual, era o dia de pagar mesmo pelo que eu tinha feito. Só podia ser isso, né? Igreja, e aí ele falou: não, eu não quero continuar. Eu vou voltar para a casa dos meus pais, não se preocupe, não vai faltar nada para as crianças. Você trabalha, eu trabalho, nós vamos dar o melhor. Mas continuar com você eu não quero, não. E eu perguntava: você está com outra mulher? E ele dizia que não. Não, você só pode ter outra mulher. Como alguém vai deixar a família, a casa, se não for por outra pessoa? E ele dizia que não. Igreja, quando eu menos esperei, o que foi que aconteceu? Eu cheguei na casa da mãe dele e eu vi uma mulher de cabelos pretos, sentada na varanda, rindo muito com a minha sogra e com meu esposo. E ela estava muito coladinha do meu esposo e ria muito com a minha sogra, mas muito. Mas do jeito que eu ia, foi mais rápido ainda para voltar. Eu fiz a curva e voltei, igreja. Voltei, não quis mais saber. E eu sabia, eu tinha consciência, sabe? Que eu ia pagar por tudo que eu tinha feito. Então foi nesse momento que eu encontrei o Ministério A Promessa no YouTube. Eu fui procurar um louvor, uma palavra. Eu já era crente, eu não me afastei da igreja, eu não fui para as drogas. De fato, eu estava liberta mesmo em Cristo Jesus, eu era uma nova criatura, eu era muito sensata. Igreja, e eu comecei a orar.
orando, buscando, acompanhando todas as orações da missionária. E eu fui acompanhando, fui fazendo propósito de oração. Meu esposo dando entrada de divórcio e eu em propósito de oração. Meu esposo indo morar com a amante na casa da minha sogra. Ele era o único crente, a mãe dele não era crente. E eu continuei orando. Levou os meus filhos para conhecer a amante. A amante era um doce com os meus filhos. E eu continuei orando. Aliás, eu continuo orando. E foi o momento, né, que eu consegui o atendimento com a missionária. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Igreja, e foi nesse momento que a missionária começou a me explicar muita coisa. Olha, você vai passar pelo mesmo, né, que você causou na vida das pessoas. Você vai passar. Peça a Deus força para você passar por esse processo, para você não cair. Peça perdão. E outra, uma coisa que você não pode ser. Se você voltar para o lugar da mulher leviana, você não vai ter sua casa restaurada. Então a única forma de você passar por esse processo é se você esquecer completamente qualquer coisa que te aproxima da mulher antiga que você foi. Cenas de ciúme para o seu esposo, nem pensar. Agora você tem que conquistar o seu esposo na santidade mesmo. É na santidade. Porque Satanás acusa seu esposo dizendo que ele casou com uma prostituta. Então você tem que tomar muito cuidado. Cuidado com as roupas, com o que fala, o que você faz. Você tem que ser a mulher mais encantadora possível, mais dócil possível. E ele tem que saber que você tá só, tá esperando por ele, que você o ama, que você só quer ele. Ele tem que saber. Isso tem que ficar nítido para ele. Por causa da figura que um dia você já foi. E Satanás está usando dessa figura para atrapalhar o seu leito matrimonial. Igreja, isso foi divisor de águas. E foi quando ela disse, eu vou abrir agora uma série, Vida de Amante. Eu quero que você conte tudo que você viveu. Mas sem deixar nada de lado. E assim, igreja, aqui estou eu, contando tudo que eu vivi. Amém? Eu espero que esta história te ensine alguma coisa. Eu espero que você se posicione como esposa, como guerreira do teu lar mesmo. Não esqueça do homem que você ama. Não abandone o homem que você ama. Não abandone o seu companheiro. Lute por ele, lute, guerreie. Não abandone a pessoa que Deus deu para você cuidar, para você se opor, para você abençoar a vida dele. Seja abençoadora na vida do teu marido. Amém? Então vamos juntas. Eu creio no Senhor Jesus que em breve vocês vão continuar essa história aqui comigo. Amém? Eu creio, declaro em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.